Eu recentemente comecei a trabalhar em uma startup e eu estou usando IA todo santo dia para conseguir fazer mais em muito menos tempo usando IA. E eu também quero mostrar como que isso pode ser usado para freelancer, porque eu sei que tem muitos alunos e tem muitos inscritos que estão aqui e querem ganhar dinheiro com Python. Então eu vou falar sobre 3 formas aqui, tá? 3 categorias, na verdade, de como você pode usar IA para ganhar mais dinheiro. Então vamos começar aqui pela primeira, que é como que eu uso IA para lucrar mais em menos tempo. A primeira questão é que eu só escrevo código único. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se você vai fazer qualquer tipo de automação com Python, qualquer programa com Python, sempre existe alguma parte que é repetitiva, que é padronizada e que não exige modificações únicas. Se a gente pegar um exemplo aqui, vamos pensar numa automação, tá? Onde você tem que automatizar a entrada de dados em um site. Você poderia fazer isso usando Selenium, que é a biblioteca de automação de dados. No entanto, para você entregar essa automação para o cliente, você vai ter que fazer o quê? Uma interface gráfica, certo? E interface gráfica é uma coisa totalmente fácil de você automatizar usando IA. Você poderia muito bem pensar em como você vai finalizar esse software, que tipo de dado você precisa do cliente, ir lá no ChatGPT ou qualquer outro IA que você esteja usando e pedir para ele criar uma interface gráfica 100% usando IA, certo? E aí tudo que você teria que fazer é integrar a sua automação com a IA, e assim você ganharia muito tempo e ao mesmo tempo você faria a entrega de uma interface gráfica que é necessária quando você faz o desenvolvimento de um freelancer. Você não vai entregar o código para o cara para ele tentar rodar no terminal, você entrega uma interface gráfica. Então aqui tem um exemplo muito simples de como você pode agregar valor no seu produto. Você vai entregar uma interface gráfica, e isso também poderia se aplicar a um sistema web, que também dá para você usar a IA para poder criar isso muito mais rápido. E aí a parte única, que é o que eu estou falando aqui, ó, se eu escrevo o código único da automação, você vai lá e faz na mão. Que seria, por exemplo, se você usar o Selenium, para você encontrar determinados elementos na tela, você vai ter que escrever um XPath, e aí você vai ter que pensar e ver qual que é a melhor forma de fazer isso. E como você não consegue usar IA para resolver essa parte ainda, você vai lá e faz manualmente. Só que você faz só aquela parte que é necessária. Todo o resto você pode usar a IA para acelerar o processo. E aí, falando um pouco mais sobre isso, já o próximo ponto aqui, que é Clean Code e otimizações. Sempre que eu vou fazer, sempre que eu estou pensando em criar qualquer tipo de programa, eu já penso em como criar isso da melhor forma possível já desde o início. Claro que hoje eu tenho muitos anos de experiência, 10 anos de experiência aí, trabalhando como programador, mas eu já vou falar mais aqui, tá? De como que você vai fazer como programador iniciante para usar isso. Mas lembrando aqui que eu já peço ele para criar o código pensando num clean code, pensando em um código organizado e seja fácil de dar manutenção lá na frente. Porque, por exemplo, se eu pedir lá no começo para ele criar uma interface gráfica, eu já vou pedir para ele criar isso tudo dentro de função, para ele criar isso tudo usando a melhor prática possível, porque se lá na frente eu tiver que fazer algum tipo de alteração na interface, nas cores, nas configurações do tema, eu vou ter talvez uma função que organiza tudo isso em um lugar só, e eu só tenho que ir lá naquela função, fazer as alterações e pronto. Executa o programa, ele já está funcionando 100%, sem que eu tenha que ficar procurando naquele bloco gigante de código onde que está a modificação que eu quero fazer. Dores de cabeça, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo aí que já programou por um tempo sabe que você vai encontrar bugs. É literalmente impossível você escrever um software do início ao fim sem encontrar um bug. E hoje com IA você resolve muito mais rápido esses bugs. Antigamente você teria que pegar esse código no terminal, ir no Google, pesquisar, provavelmente cair num fórum do Stack Overflow e ficar debatendo ali e ficar batendo a cabeça ali até que você encontre uma solução para o seu problema, ou então você teria que ir na documentação. Todos os dois casos são válidos, porém hoje com o IA você faz isso muito mais rápido. Cara, teve um erro? Copia o erro, cola na IA que você está usando e pronto, você normalmente já encontra o erro, já encontra a solução muito mais rápido. Então, o tempo que você gastaria de entrar no Google, entrar em vários sites, tentar a documentação, tentar o seu código, ver se deu certo, ver se não deu certo, hoje você joga na IA e já no mínimo, se você não conseguir encontrar a solução de cara, ela já vai te dar uma direção de qual é o tipo de erro, e com esse tipo de explicação que ela te passar, você vai na documentação, você vai no local oficial, vai no fórum e você vai pesquisando como resolver aquilo. De qualquer forma, você consegue resolver muito mais rápido essas dores de cabeça aí, que são os bugs que você com certeza vai encontrar no seu código. Ferramentas integradas, pessoal, isso aqui para mim é chave, tá? E recentemente, tá, para a felicidade de todos, eu não vou poder mostrar meu código aqui, mas deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o GitHub Copilot agora está instalado, né? Habilitado no VS Code de forma gratuita. Eu estava até usando aqui para criar uma função que valida números, né, de telefone, que é aqui um exemplo, um clássico aqui de como você poderia usar IA para otimizar o seu tempo. Então, fazer uma validação de números
dependendo de como você vai usar, se você vai conter números de o país como o Brasil, depois o país como os Estados Unidos, que tem tipos de números diferentes, você poderia fazer isso na mão? Poderia, mas com IA hoje você pode criar uma lógica, né? Isso aqui não é um código completo, é só uma otimização que eu tinha pedido aqui. Você pode criar uma lógica completa de validação de números usando o IA. Então, literalmente, você vem aqui, escolhe o modelo. Hoje, no momento da gravação, nós temos esses modelos aqui, e eu estou usando o O3 Mini, que é o melhor hoje para poder fazer a programação. Venho aqui, peço o que eu tenho que fazer, e pronto, ele me dá a resposta, e eu já posso aplicar diretamente no meu código. Então, para mim, é um ótimo exemplo, assim, de como você poderia estar usando a IA para resolver problemas, certo? Resolver através de ferramentas integradas. E depois nós chegamos aqui às documentações ruins, né? E o que seria essa documentação ruim? Bom, documentação ruim é o seguinte, muitas vezes você está usando uma biblioteca nova ou biblioteca antiga e você precisa resolver algum problema e tentar entender melhor como alguma função daquela biblioteca funciona. E aí você vai lá e pesquisa na documentação e a documentação é muito ruim, tá? Eu já lidei muito com isso aqui, muitas documentações de várias bibliotecas são assim, muito... Não é que elas são ruins, é que assim, parece que o cara que escreveu a documentação não pensou nem um pouco em ser didático na sua explicação. Ele pensou em literalmente documentar. Literalmente só escreveu, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, usa parâmetro tal, parâmetro tal, parâmetro tal, mas assim, ela não te explica, ela não é intuitiva ou fácil de acompanhar. E nesse caso, eu vejo que é super útil assim. Então eu posso literalmente pegar, por exemplo, um link de uma documentação ou de um código que resolve um problema meu, colocar ele como referência na IA, pedir para ele analisar e me explicar melhor sobre como que funciona algo ou como que eu posso fazer algo baseado na documentação. Porque você mata dois coelhos com a cajadada só. Um, você entende melhor o que precisa ser feito ou como que aquilo funciona. E dois, você resolve o seu problema usando o código mais atualizado, que normalmente vai estar na documentação, porque muitas das vezes o próprio IA ele não consegue trazer informação mais atualizada, por mais que ele tenha acesso à internet, parece que ele não consegue chegar a informação, ter a informação atualizada, então você pega literalmente o link do documentação, ou copia, né, a página inteira e cola lá, que às vezes por algum motivo ele não funciona, pega a página inteira, copia e pede para ele te dar um exemplo ou uma explicação melhor do que a documentação, porque infelizmente a documentação nem sempre é a melhor, né, pessoal? Inclusive quem concorda comigo, digita aqui embaixo, eu concordo. E aproveita e já se inscreve aqui no canal também. Então vamos falar aqui agora sobre como programadores iniciantes, tá, podem e devem usar isso, tá? Vamos lá. Na minha opinião, pessoal, isso aqui vai ser muito da questão de levantamento pesado, tá? Levantamento pesado. Então, tudo que você não precisa estar fazendo manualmente, porque não é único, como eu disse anteriormente, você deixa a IA fazer por você. Porque se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer o quê? Você tem que resolver a maior quantidade de problemas no menor tempo possível para que você consiga pegar outro projeto e seguir continuando, né? E seguir ganhando mais dinheiro. Então, se você quer isso, você precisa fazer isso rápido. Então, eu já vou falar que você não vai conseguir fazer isso se você não tem essas próximas qualidades aqui que eu vou falar logo em seguida, mas considerando que você já tenha elas, tá? Você pode usar IA para fazer o levantamento pesado, acelerar o seu processo de desenvolvimento e mesmo cobrando um valor alto, simplesmente pelo fato de você sabe usar IA e as pessoas que estão pedindo freelancer não sabem, você vai ganhar muito dinheiro, às vezes com coisas que elas poderiam ter resolvidas sozinhas se elas soubessem usar IA. Então, literalmente, é isso, tá? Literalmente isso. Levantamento pesado, igual o exemplo que eu dei de criar interface, você poderia usar um IA para fazer isso para você, para ganhar mais tempo, certo? A outra questão é expandir o conhecimento mais rápido. Um dos principais problemas que você vai enfrentar, pessoal, quando você estiver tentando criar algo usando IA, é que você não vai conseguir pedir para ela fazer algo, a não ser que você saiba que aquilo exista, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu quero, por exemplo, varrer dados de um site, e eu só sei eu nem sei que existem bibliotecas que fazem isso, é muito difícil eu pensar em pedir a IA para resolver aquele problema meu usando aquela biblioteca específica. Então, não tem como eu, por exemplo, pensar, use para mim o Selenium ou usa para mim o Scrap para varrer os dados de vagas do site Indeed.com. Mas se eu nem sei que existe uma ferramenta Scrap, eu não sei o que aquela ferramenta faz, é praticamente impossível você ter esse pensamento de pedir a IA para fazer daquela forma. Então, nesse caso, IAs ajudam muito para te ajudar a expandir o seu conhecimento. Então, se você está, por exemplo, fazendo automações web, você poderia pedir ao ChatGPT quais são as ferramentas Python de automação web que existem hoje e para o que cada uma delas servem. Então, ele vai te dar uma explicação e aí, com base nisso, você consegue estar usando a ferramenta adequada para aquele freelancer, certo? E, mais uma vez, fazer, né, o que não requer... Nossa, escutei errado isso aqui. Fazer o que não requer input único. Então, basicamente, fazer o levantamento pesado para você, né? Ok. Então, vamos lá. O que você precisa saber para aproveitar tudo isso, tá?
Eu acredito que o mais importante, pessoal, é isso aqui, ó. Pensar e principalmente escrever como um programador. Se você não consegue dar instruções sequenciais, tá? Faça isso, depois faça aquilo, para que então tenha resultado X, ou você não consegue pensar em como uma solução será criada, raramente você vai conseguir usar IA. De fato, você vai ficar, sei lá, vai ficar gerando um código lá, mas você nem sabe pedir como que ele... Se você não sabe pedir de uma forma coerente para ele resolver um problema, ele não vai gerar um resultado coerente, né? Então, de onde que você vai derivar todo esse pensamento, né? E como que você vai derivar essa forma de escrever como programador? É da lógica de programação. Então, se você não tem lógica de programação, você não vai conseguir usar IA no seu potencial completo, certo? Então, até lembrando que eu tenho um curso de lógica de programação gratuito aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você não tem a lógica de programação, você não consegue pensar em como perguntar, certo? Literalmente isso. E falando sobre isso também, eu não quero que vocês pulem os fundamentos, porque sem os fundamentos de uma linguagem de programação, eu tô falando do fundamento de forma geral, tá, pessoal? Variáveis, funções, condicionais. Se você não entende os conceitos por trás de uma linguagem de programação, raramente você vai conseguir pensar em uma pergunta, né, um prompt, que é o que eu vou falar daqui a pouco também, que faça sentido para resolver o seu problema. Então, se você não sabe os conceitos fundamentais, você não vai conseguir usar a IA corretamente, tá? Então isso aqui é algo que você não tem como pular, você precisa aprender antes de começar a usar a IA, tá? Outra questão é que você tem que saber o mínimo sobre o que está tentando fazer. Se você não sabe nem o básico de como funciona, por exemplo, vamos dizer que você está fazendo uma automação web, né? Seguindo o exemplo aqui, e você nem sabe, por exemplo, que com o Selenium você pode entrar em um site, preencher os campos e clicar em botões. Se você não sabe que isso é possível, como que você vai pensar, como que você vai ter a ideia em pensar a IA para criar um código, em pensar em pedir a IA para criar um código que preencha determinados valores em um site, se você nem sabe que isso existe, entendeu? Então, é impossível, e aqui volta um pouco no que eu falei anteriormente, né, que é expandir o seu conhecimento mais rápido, você tem que saber o mínimo sobre aquela tecnologia que você está usando para que você consiga usufruir da IA para criar aquele código para você mais rápido. Então você tem que saber o mínimo, tá? Inclusive, se você não tem nenhum conhecimento sobre programação Python e quer ter uma formação onde eu vou te ensinar tudo isso e como ganhar dinheiro com isso como freelancer, eu tenho um link na descrição da minha formação, tá? Você pode clicar ali para poder conhecer um pouco mais sobre ela. Finalmente, pessoal, prompts e IA, tá? Você tem que entender a lógica por trás de criar prompts, que é muito parecido com a lógica de pensar como programador. Se você entende como pensar como programador, eu acredito que é muito fácil você entender como criar prompts com IA, tá? Porque o conceito é muito simples, é literalmente a forma de você estruturar perguntas de forma lógica, é literalmente isso, que é mais ou menos o que você tem que fazer como programador, que é pensar de forma lógica. Então, ao invés de pensar, você vai estar perguntando, ou na verdade, meio que dando comandos para IA, né? Que é mais ou menos o que você faz quando você programa, você dá comandos para o computador para ele realizar algo. E finalmente, você precisa estar acompanhando as IAs, tá? Porque todo dia praticamente sai uma tecnologia nova, ou sai uma notícia nova sobre IAs. Então, eu recomendo que você acompanhe os novos modelos que estão sendo lançados para que você saiba qual é melhor utilizar. Como eu disse, hoje mesmo, no momento da gravação, um dos melhores para você usar é esse O3 Mini aqui dentro do VS Code, mas pode ser que isso mude, né, num futuro próximo aí, então vai depender muito, então você tem que sempre estar acompanhando para saber o que é melhor para você, certo? Então eu espero que vocês tenham aprendido bastante, não esqueça de se inscrever aqui no canal, e se você quer que eu faça um freelancer para você, eu vou deixar aqui na descrição um link da minha plataforma de orçamentos, basta clicar lá e enviar o seu freelancer, e nós iremos resolver ele para você.